Olá, boa tarde, paz do Senhor. Venho mais um dia trazer uma meditação para nós, hoje em Oséias capítulo 5, e uma mensagem muito forte, um assunto que muitos não gostam de falar, não gostam de pregar, mas é preciso falar antes que seja tarde demais e alguém vai dizer assim, mas ninguém falou, ninguém me avisou, eu não sabia. Então, para os que sabem, a gente recorda. Para os que não sabem, fiquem sabendo, né? Uma mensagem sobre espírito de prostituição, tá? Muitos chamam pombagira, que muitos pensam que esse espírito de prostituição, esse espírito pombagira, é só adultério, né? Mulher que trai marido, marido que trai esposa, enfim. Mas não é só isso. A pombagira, né, esse demônio vem cercando as famílias de várias áreas e não respeita a idade. Mas vamos ler a palavra de Deus em Oséias. Oséias, capítulo 5, verso 4, que nos diz assim: As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. E aqui no tempo desse povo de Israel, era outros ídolos, era deuses pagãos, né? Os deuses dos outros povos, que se a gente ler desde o começo da história, o povo acabou sempre, mesmo vendo as maravilhas do Senhor, vendo os milagres, acabava indo lá e adorando outros deuses. E esses tempos já falei numa pregação, numa meditação, que a gente hoje, nos dias de hoje, fazem de outras coisas nossos deuses. Não precisa ser um deus grego, a deusa Azerá, né, Baal, mas a gente acaba fazendo às vezes as nossas coisas pessoais, o nosso Deus, o dinheiro, a televisão, a internet, né, os nossos próprios desejos carnais acabam virando deuses e nos atrapalhando de pôr em primeiro lugar o nosso Deus e de servir a Ele. A gente pode ver um exemplo também em Judas, antes de Apocalipse ali, capítulo 1 e o verso 19. Pode ler desde o 17 ali para você ter uma meditação que diz: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos, que eu acabei de falar, né? Seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais, ou seja, os desejos da carne, nosso eu, e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vida eterna. Então, se nós cremos na Bíblia, se nós cremos em Jesus, em primeiro lugar, se você hoje pode dizer para você, eu creio em Jesus Cristo, você crê na palavra de Deus, na Bíblia. E ela está nos dizendo ali que nós temos que negar a nós mesmos, o nosso desejo da carne, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. E nós temos que nos colocar num caminho para seguir a vontade de Deus. E isso é bem difícil, não é fácil. Mas não é impossível, Deus está conosco, Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar, vai ser nosso consolador, nosso guia, para a gente entender o que Deus quer de nós. E esse espírito de prostituição, ele vem e não respeita a idade, ele está pegando desde o mais jovem até o mais velho, seja solteiro, casado, viúvo, está rodeando entre vários assuntos que a gente vê ainda na mídia, nas redes sociais. Você que talvez não lê a Bíblia, não frequenta nenhum culto, uma igreja, mas você está ouvindo isso sendo debatido até nas redes sociais, sobre a sexualidade precoce, sobre fornicação, pedofilia, adultério, e várias coisas que têm destruído famílias, lares, e que vem através desse espírito de prostituição, desse demônio, dessa pombagira, como falo. E a sensualidade, ela é bem diferente da sexualidade. Sexualidade é de Deus, sensualidade não. Que sexo, ele não é pecado, sendo dentro do casamento. E não precisa ser só para procriar, não. Se tu ler em Cantares, tu vai ver em várias partes da Bíblia que o sexo é importante sim, dentro do casamento. Então isso não é pecado. A gente não precisa ficar assim, né? Tem uma Bíblia bem detalhada, e se você estudar você vai entender. Agora a sensualidade
Isso tem que cuidar, porque se não desperta, às vezes, a pessoa sensual não vai ficar só dentro do seu casamento, dentro de 4 paredes. Quando a pessoa é sensual, ela acaba querendo chamar a atenção dos outros. Isso já é o espírito de prostituição. Né? Para os nossos jovens, a gente precisa falar sobre masturbação. É uma coisa que muitos pais não conversam com seus filhos. E às vezes vai ser debatida de uma forma totalmente errada nas escolas ou numa roda de amigos. Então é preciso sim falar sobre esse assunto para que mais tarde você não tenha consequências porque não falou sobre isso. E o espírito de prostituição, ele usa muitas vezes a carência das pessoas, né? Pessoas que estão carentes, necessitadas de um carinho, de uma atenção. E ele sabe o ponto fraco de cada um de nós, assim como Deus sabe, o inimigo também nos conhece. Mas se você não estiver estruturado com Deus, o inimigo entra fácil. Deixou uma brechinha, ele entra e faz um estrago. Agora, se você estiver estruturado com o Espírito Santo de Deus, vai ser mais difícil, ele não vai ter brecha para entrar na sua vida. E esses desejos da carne, que é natural, todos nós vamos ter. Ninguém aqui é santo, só Jesus foi. Ninguém aqui é santo para dizer, eu não tenho desejo nenhum. Todos nós temos desejos da carne que não agradam a Deus. Está em nós querer controlar eles e fazer que a gente não peque, né? E muitas vezes a pessoa está esperando um cônjuge perfeito, uma mulher perfeita, porque fica olhando para o cônjuge do outro, ou a sua namorada. Daqui a pouco já perdeu a graça do namorado, porque ficou olhando muito para a namorada do outro, para a mulher do vizinho, né, do seu próximo, ou fica olhando muitas coisas às vezes para uma novela, para um filme que olhou, aí se baseia naquilo ali, que aquilo ali é uma ficção, e às vezes acha que não, meu casamento devia ser como aquele ali da novela, ou como aquele ali do filme, e não é assim na realidade, né? Então por isso que muitos casamentos vão se desgastando, vão perdendo o respeito e o amor pelos outros, porque deixa esse espírito entrar através de um programa de TV, pode entrar. O inimigo que está usando muito a mídia, o celular, as redes sociais, as novelas, os programas, para entrar aqui na mente da pessoa. E entrou na mente, a pessoa faz um estrago, as pessoas nem percebem, né? Daqui a pouco, não sou mais feliz com meu marido. Mas por quê? Em que você está se baseando nisso, né? Então são armas que o espírito de prostituição usa. Roupas sensuais, vaidade, a pessoa nunca está satisfeita com o seu cabelo, com o seu corpo, quer a perfeição, daqui a pouco já não quer mais nem chamar a atenção só do marido, mas sim dos outros, né? Quer ser destaque onde chega, onde que só Deus tem seu destaque, as pessoas querem ser destaque dentro da igreja, às vezes um desfile de moda, querem mostrar o seu corpo, as suas curvas, onde que não é lugar, né? Então, o mundo está virando um modismo, assim, as pessoas estão achando que isso tudo é normal. Então, até através das nossas vestes, esse espírito de prostituição pode entrar. Então, nós temos que ter uma vigilância também sobre isso. A Bíblia não diz nada para nós que é proibido, né? Mas pede decência. Não tem uma roupa proibida, mas pede decência. Se a gente é de Deus, a gente sabe o que deve ou não deve usar. Às vezes é só uma porta para o inimigo entrar, é a tua maneira de se vestir. Então, vigie. Vídeos, e-mails que você recebe de amigos, você está em um grupo de amizades e ali começa a entrar vídeos que não cabe mais a você assistir ou participar, e muitos não têm força de sair do grupo, né, porque vão falar de mim, estão muito preocupados com o que os outros vão achar. Mas começa a ser a diferença, começa a excluir um pouco certas amizades, você não precisa ficar de mal, mas começa a saber, dar uma sondada no que você está vendo, o que você está fazendo, se está agradando ou não o Senhor. Então muitas das vezes olham pornografia, sites de fofoca, coisas que não estão edificando em nada a sua vida e estão deixando a brecha para o inimigo entrar. Então aqui a palavra hoje, ela é enorme, esse assunto, isso que seria horas falando sobre esse espírito, mas eu quero dar uma resumida para que você possa meditar, você cristão ou não cristão, você que já conhece a palavra ou não conhece, possa meditar como que eu estou agindo com esse assunto, será que Deus está se agradando de mim? Então temos vários assuntos, o homossexualismo, onde que as pessoas hoje não entendem que tem como se libertar de certas atitudes, né, sobre isso. Hoje está tudo normal, está tudo na moda, mas tem certas atitudes que não convém, né? Se você acha que nasceu diferente, você se sente diferente que os outros, mas não te dá o direito de sair expondo muitas coisas aí na rua. Isso também é um espírito de prostituição. Tu não precisa, porque é homossexual, se prostituir, tu não precisa fornicar o teu corpo, né? Porque várias coisas são pecado. Sexo fora do casamento é pecado, isso é fornicação.
pedofilia com menores, com crianças, incesto, né, entre irmãos, pai e filho, muitas coisas que acontecem dentro de muitos lares, até cristãos, às vezes as pessoas não falam, não se abrem e vão vivendo no pecado, porque não há diálogo e não há contato com o Espírito Santo. E o teu diálogo, primeiramente, tem que ser com Deus, que é a oração. Tem gente que tem uma fraca resistência, né, a esse Espírito, então qualquer coisa já lhe envolve, né, já quando vê, começa a olhar para o lado, a querer aquela paquera, querer aquele cortejo. Isso é uma vaidade, isso é uma coisa que falta pro ego da pessoa, porque ela não está cheia do Espírito de Deus, e isso começa a lhe fazer falta. É o sexo precoce, cada vez começando mais cedo, os jovens nem pensam em casar, nem pensam em nada, mas já querendo conhecer uma coisa que é mais pro adulto, pro casado, né? E as pessoas, já tá normal, 11, 12 anos, muitas meninos e meninas já conhecendo o sexo, sendo que ainda são crianças. Então, falta de diálogo dentro da família, né? E hoje, né, a gente tem que cuidar em que escola tá indo, o que está sendo falado, porque graças a Deus mudou o nosso governo. Eu acredito que muitas coisas vão cair, vão sair fora de dentro da escola, mas já ensinando como usar camisinha e pílula, sendo que não tem nem idade para fazer sexo, já estão ensinando como se faz. Então temos que vigiar o que nossos filhos assistem na internet, com quem eles estão conversando, o que eles estão ouvindo. O diabo engana a pessoa, né, que o que o outro tem é melhor. Começa ali, agir na mente, que a casa do outro é mais bonita, o carro do outro é melhor, o corpo da outra é melhor, o esposo da outra é mais querida, e começa a te encher de mentiras, porque ele é o pai da mentira. Então vigie, meu irmão, vigie, para que você não seja enganado por ele, para que você não venha gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas também, que isso o espírito de prostituição também faz muitas vezes pessoas gastarem o seu dinheiro com bebida, com pornografia, com coisas que não agradam a Deus, mas se é para dar o dízimo na igreja, estão roubando. Se é para ajudar na obra missionária, só falam em dinheiro, é errado, os outros, né, os crentes são caretas, são tontos, porque estão dando dinheiro para o pastor, estão dando dinheiro para essa obra aí da igreja, mas deixar o dinheiro todo lá no bar, na bebida, nos bailes, isso pode, isso não é ser idiota, né? Isso é ser esperto. Então que a gente analise um pouco nossas prioridades, né? Poderia ler mais lugares ali, Apocalipse 2, onde que tem os avisos às 7 igrejas, né? Que a gente tem que ser fiel ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida, vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Ele nos dará uma vida eterna. E nós temos como expulsar esse espírito de prostituição dentro do nosso lar, né? Com jejum, com oração, com fé e vigiando as nossas atitudes, né? O que falar para Deus as nossas ansiedades, lembrar que sexo fora do casamento é pecado. Então, se tu tem um namorado, alguém que você talvez descasado há anos, legalize isso, peça a bênção do Senhor sobre essa união, dificulte ter acesso que é sensual, evite olhar vídeos que não convém, evite entrar em rodinhas onde a conversa não é agradável aos olhos do Senhor, e confesse para Jesus seus pecados, que Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos perdoar. Se você se arrepende, acha que está fazendo algo de errado, fale com o Senhor. Você não precisa estar falando para mim ou para o seu amigo. Fale para o Senhor, peça perdão sobre esse pecado e saiba esperar que Deus vai agir no momento certo. Se tu crer, se tu pediu para Deus expulsar esse espírito perto de você, da sua casa, do seu lar, do seu filho, do seu marido, né? Se santifica e fica firme com o Senhor, que Ele tem todo o poder para te ajudar. Amém? Deus abençoe você. Espero que essa pequena meditação aqui sobre a palavra, porque ela seria bem mais extensa, tem muito o que falar sobre esse assunto, mas que possa ter ajudado você. Glória a Deus.